Sempre que acontecem eleições no Brasil e vemos milhões de brasileiros indo às urnas e participando da vida política do nosso país, achamos tudo normal e não nos damos conta que o voto feminino é uma conquista historicamente recente, pois há 89 anos as mulheres eram proibidas de votar. Foi em 1932 que o Código Eleitoral passou a garantir o voto das brasileiras. Mas esse direito era concedido apenas para as mulheres casadas com autorização dos maridos e para as viúvas com renda própria. Só em 1934 essas ressalvas caíram e o voto feminino passou a ser previsto pela Constituição Federal. E olha, minha gente, que o Brasil nem era o mais atrasado, hein? Na França, pasmem, o voto feminino só foi aprovado em 1944. E na Suíça, tá sentado? Em 1971. A luta das brasileiras pelo direito ao voto é o tema de hoje. Buscofem apresenta Saber Não Ocupa Espaço. No Brasil colônia, grande parte das mulheres vivia subordinada à autoridade de seus pais e maridos. Se um homem flagrasse sua mulher em adultério, a lei concedia ao marido o direito de matar sua esposa. As mulheres não tinham acesso à cidadania política e, quando trabalhavam no comércio, ganhavam menos que os homens. E não tinham sequer acesso à educação. A primeira lei escolar é de 1827, do tempo do Brasil Império. As meninas podiam estudar, mas separada dos meninos e com currículos completamente diferentes. Como na matemática, por exemplo, os homens aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações e geometria. E as mulheres só podiam aprender as 4 operações básicas. Durante as discussões para a criação da lei escolar, o senador Visconde de Cairu discursou dizendo que para as meninas era suficiente ler, escrever e contar, pois o belo sexo, como ele mesmo dizia, não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. O senador Marquês de Caravelas concordava, alegando que o importante é que as meninas fossem bem instruídas na economia de casa, para que o marido não se visse obrigado a entrar nos arranjos domésticos. Quer dizer, parece que o grande medo dos homens do século XIX era encarar uma pia cheia de louça suja. Num discurso no Senado em 1826, Dom Pedro I chegou a pedir a deputados e senadores que priorizassem nos projetos de lei a educação da mocidade de ambos os sexos. Mas não foi o que a maioria decidiu. O Visconde de Cairu chegou a dizer que os estudos poderiam corromper as mulheres. Eu sei que isso parece absurdo, impossível, mas todas essas falas dos senadores são oficiais e estão guardadas no arquivo do Senado em Brasília, caso você queira pesquisar e passar raiva. A luta pelo sufrágio feminino seguia em frente. Em 1868, ainda no Brasil imperial e escravocrata, sob as iniciais ARTS, uma mulher publica o Tratado sobre Emancipação Política da Mulher e Direito de Votar, um manifesto questionando os princípios que mantinham as mulheres longe da escola, do trabalho e da vida política, e defendia o direito da mulher ao voto. Mais tarde, a historiadora Cristiane de Paula Ribeiro desvendou a identidade da autora como sendo Ana Rosa Termaxis, uma pioneira do feminismo brasileiro. Em 15 de novembro de 1889, o Império cai e é proclamada a República. 15 dias depois, outra precursora do feminismo no Brasil, a jornalista Josefina Álvares de Azevedo, publica no jornal A Família, fundado por ela no Rio de Janeiro: brilhará como a fulgente aurora da República Brasileira a luz deslumbradora da nossa emancipação. A jornalista sabia que seria elaborada uma nova Constituição e, para isso, seria criada uma Assembleia Constituinte. Pela regra provisória da República, as mulheres já estavam excluídas do direito ao voto. Algumas mulheres solicitavam o direito, que eram avaliados pelos juízes eleitorais caso a caso. O voto feminino era uma exceção, mas as mulheres queriam que fosse a regra. Josefina, então, teve uma ideia genial. Criou uma campanha pelo sufrágio feminino e, como instrumento de luta, escreveu uma peça de teatro chamada O Voto Feminino, comédia escrita em 1890, que foi encenada no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro. A peça foi encenada várias vezes no Rio de Janeiro e foi levada à França, no momento em que as mulheres do mundo todo lutavam pelo direito ao voto. A Constituinte aconteceu. E durante
o anteprojeto, alguns opositores da emancipação feminina chegaram a declarar que a mulher não possuía o mesmo valor que o homem no Estado, que não tinha capacidade para votar e que a decretação do voto feminino significaria a degradação da família brasileira e da figura da mulher. Olha que absurdo. O movimento sufragista só tomaria corpo na década de 1910, com a liderança da professora Leonilda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino. Mas esse direito só chegaria no dia 24 de fevereiro de 1932, sob o governo provisório de Getúlio Vargas, e mesmo assim com limitações. Foi só 2 anos depois que o voto feminino passou a ser previsto pela Constituição Federal. Muitas mulheres participaram dessa luta, como a advogada Berta Lutz. Finalmente, em 1934, a lei determinava que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. O voto é um direito que todo cidadão deve exercer com consciência e orgulho, porque ele carrega a história de muita gente que lutou pela democracia e pela liberdade. Espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre a conquista do voto feminino. Porque saber, minha gente, nunca ocupa espaço. Um oferecimento Buscofem.